Eu tava conversando com um amigo meu, e aí eu falei pra ele assim, pô, mas por que você não escala tal jogador? Aí ele falou assim, eu não tenho cartoleta. Então, esse vídeo, bons e baratos barra valorização, é pra você que ainda não tem cartoleta, quer montar um time competitivo e ainda posso te indicar algumas peças que você não está vendo, que são baratas e boas pra essa rodada. Fala, mitos e mitas, Luiz Bastos 93 mandando mais um conteúdo de qualidade pra vocês. Como eu disse, rodada 24, hoje vídeo de bons e baratos. Pra quem não tem cartoleta, tu tem que prestar atenção nesse vídeo. E se você já tem quantidade de cartoletas suficientes, que é para mim a partir de 150 cartoletas, cara, é bom você ficar também, tá? Por conta de algumas peças que talvez você não esteja de olho e pode ser diferencial para a rodada 24 do seu time, tá? Primeira coisa, a gente vai falar de favoritismo, tá? Antes de tudo, a gente tem que determinar qual time é favorito. Fluminense e Remo, Fluminense favorito. Inter Atlético Mineiro, Atlético Mineiro, eu acho que rola um empate, tá? Cruzeiro e Flamengo, outro clássico. Acho que pode dar Flamengo, acho que pode dar Cruzeiro. Cruzeiro acabou de ser eliminado pelo Flamengo jogando nada, tá? Pela Libertadores. Palmeiras e Vasco, aqui tem muito favoritismo do Palmeiras, na minha opinião, tá? Bragantino e Grêmio, jogo equilibrado. O Bragantino acabou de sair de uma eliminação. Acho o Bragantino levemente favorito. Vitória e Bahia é outro clássico. Acho o Vitória favorito por jogar no Barradão. Santos e Mirassol, acho o Santos favorito, tá? Chapecoense e São Paulo, leve favoritismo pro São Paulo. Curitiba e Corinthians, aqui é um jogo de empate. Botafogo e Atlético Paranaense, também acho que é outro jogo de empate. Então, assim, tem que dar uma cercada nos times que são favoritos na rodada, né? São mais Palmeiras, Fluminense, um pouco no São Paulo. E aí a gente tenta organizar o nosso time de bons e baratos baseando-se nessas escalações, tá? Baseando-se no favoritismo. O problema é que Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro tem jogadores um pouco caros. Então, um time que precisa de valorização, a gente sempre tem que filtrar pelo mínimo para valorizar. Como assim? O que precisa menos pontos para valorizar. Por exemplo, aqui eu já vejo dois bons goleiros para fazer isso. Tanto o Ronaldo do Bahia quanto o Rafael do São Paulo são jogadores que tendem a sofrer finalizações, só que eu prefiro um pouco mais o Ronaldo, porque o Vitória jogando no Barradão é muito forte, muito forte. Então ele tende a ir para cima e ceder algumas defesas pro Ronaldo, tá? E a Chape em casa, ela sempre fura SG, sempre fura SG. Se você quiser nadar contra a maré, e por exemplo ir num Walter que vai ser bombardeado, pô, com certeza ele vai fazer defesa, tá? Então assim, você vai valorizar. Mas como a gente também busca pontuar, eu acho que eu vou por enquanto com o Ronaldo. O Ronaldo, se ele não fizer nada, se ele não tomar gol, ele vai valorizar muito. Então, pô, pra quem ainda não tem cartoleta, é muito bom. E mesmo assim que ele sofra gol, o Bavi, ele geralmente é marcado por poucos gols, tá? Eu acho que nos últimos 10 confrontos, a média é de 1, pouquinhos gols. Então, assim, não tem a tendência de goleadas. É óbvio que tem, 1 a 0, tem muito 1 a 0, tem 1 a 1, é um ou outro 2 a 1. Então, assim, a média é muito baixa de gols, tá? Média é muito baixa de gols. Por isso eu vou com o Ronaldo. Mantendo a mesma pegada, a gente vai no mínimo para valorizar. E a gente começa a ver se a gente consegue achar alguma peça que pode ser boa. Por exemplo, o Justino do Botafogo, ele não tem muita média, ele precisa de menos ponto para valorizar do que a média dele. E isso é muito interessante. A gente sabe que o Atlético Paranaense fura muito SG, só que também cede muito para sistema defensivo. Pode ser uma boa aposta, tá? O Villalba, que precisa de pouco, eu já não gosto tanto. Aí a gente tem o Alex Vinícius também. Pode ser que segure o SG contra o Grêmio, pode ser. Só que o Bragantino, acho que nos últimos 5 confrontos, tomou gol em todos. Não é garantido o SG. O Maripan, mesma coisa. O Inter vem tomando gol, tomou gol no finalzinho do Remo, tá? Não tá segurando SG. Vasco contra Flamengo não gosto. O Arthur Dias pode ser uma apostinha. Tem o Noriega, tá? Eu gosto dele e vou explicar o porquê ele vai estar no meu time. Ele é um jogador que joga como volante, tá? Então, assim, ele tem a chance de segurar o SG. Acredito que vai segurar? Não. Só que o que a gente tem que analisar além disso? Cara, ele é um cara que precisa de pouco para valorizar e a média dele é alta. Por ser volante, ele desarma mais. Então, assim, um cara que tem uma média de 4,21, precisando de 2,43, aqui sim tem uma boa
probabilidade dele valorizar. Do Noriega para baixo, a gente começa a ver que começa a ficar apertado. Ó, o Léo Pereira, o Gabriel Paulista, David Duarte. O mercado pode ser uma boa, mas é bem apertado aqui o jogo, tá? Eu gosto do Domingos Duarte e vou explicar para vocês por quê. Ele tem um jogo pelo São Paulo e tem 5,90 de média básica, tá? Essa pontuação dele é uma pontuação de média básica. Ele não segurou esse SG porque ele participou de um jogo que foi 1-1 contra o Curitiba e mesmo assim o cara fez 5,90. Precisa de bastante para valorizar? Precisa. Só que, cara, o jogo que ele jogou contra o Bolívar, ele foi muito seguro, desarmando. Então, assim, ele tem um potencial enorme pro Cartola, tá? E ele vai enfrentar a Chape. A Chape é um dos times que mais cedem para zagueiros nesse Campeonato Brasileiro. Pode ser que ele faça 1 ou 2 desarmes e aí ele já fica perto desse mínimo para valorizar. Só que eu prefiro o Murilo do Palmeiras, tá? Cercar esse SG do Palmeiras é muito bom. Palmeiras é a melhor defesa do campeonato, ou a segunda melhor defesa do campeonato, né? Depois do 3-2 contra o Fluminense. O Flamengo passou até a melhor defesa do campeonato. Mas é uma das melhores defesas do campeonato. E vem de uma classificação na Libertadores contra o Cerro sem tomar gol. Então, assim, tem essa possibilidade do Murilo jogar. Não sei se o Abel vai manter no 3-4-3, com Arias como atacante. Se ele vai jogar no 4-4-2. Mas se for assim, eu quero ter uma pecinha segurando o SG do Palmeiras. E aí, por isso, eu falo do Murilo pra vocês, tá? É um jogador barato. Tá bem arriscado o mínimo para valorizar, mas assim, tem média básica, né? Aqui, ó, 3,60 de média básica. Pô, e a tendência do Palmeiras segurar SG é enorme, tá? É enorme. Laterais, mesma coisa, galera. Para quem tá precisando de cartoleta, você tem que sempre filtrar pelo mínimo para valorizar. E aí, o mínimo para valorizar, cara, você tem que equilibrar suas cartoletas. Eu vou tentar montar um time até sem cartoletas, tá? Mas o Lucas Ramon do São Paulo me agrada muito. O cara tem uma média de 5 pontos e ele precisa de menos de 1 ponto para valorizar. Então o que isso quer dizer? Se ele manter a média dele, ele vai valorizar e muito. Aqui é papo de 2 cartoletas se ele fizer esses 5 pontos. Vamos supor que o São Paulo tome gol e não consiga garantir os 5 pontos de SG. A Chape, se eu não me engano, é o segundo ou terceiro time que mais cede ponto, jogando em casa para lateral direito. E o Lucas Ramon deu uma peidada na farofa contra o Curitiba, mas ele tem aquela média dele boa, tá? Ele é um cara bom de média. Ó, 2,90, 2,80, 5, 2, ele sempre faz 2, 3 pontinhos. Então é muito tranquilo valorizar, tá? Muito tranquilo. Confio muito no Lucas Ramon. O Juba, um clássico, para valorização pode ser uma boa, tá? Igor Formiga fora de casa tem uma média boa e tá precisando de pouco para valorizar. Pode ser uma boa, mas eu acho que o Mirassol toma gol. Mas assim, Samuel Xavier tá jogando bem. A gente sabe que o time do Remo cede um caminhão para laterais, tanto para a esquerda quanto para a direita. Se a gente vê aqui, ó, por exemplo, vou dar um exemplo do último lateral direito que enfrentou o Remo, tá? Ele tomou amarelo, tá? Ele tomou amarelo, deu assistência. Então tira a assistência que vale 5. Ele faria 5 pontos, ponto 30, jogando lateral direito contra o Remo. Então assim, geralmente, lateral direito, lateral esquerdo contra o time do Remo mita, tá? Então, por isso, Samuel Xavier vai estar aqui. Outras peças, Vitinho, lateral direito contra o Atlético Paranaense, muito forte, muito forte. Pega o Mendonça, que cede muito desarme, pode ser uma boa opção, tá? Emerson Royal tem média básica, só que começa a ficar complicado, ó. Os jogadores precisam de 3 pontos para valorizar. Para quem busca valorização, tem que ir ali nos que precisam de pouco. Dos que precisam de pouco, eu destacaria o Lucas Ramon, o Juba mais com uma apostinha e principalmente o Samuel Xavier, tá, galera? Então, é uma zaga assim, ó, bem vermelhinha, você tem que deixar o time bem vermelho, bem ali precisando de pouco ponto para valorizar. Meio campo é o mesmo esquema, tá? A gente vai pelo mínimo para valorizar. E aí a gente tem que ver também, não adianta querer, por exemplo, ir com o Matheus Henrique, que precisa de nada para valorizar, sendo que é um jogador que não tem uma média boa, ele não participa muito ofensivamente, não desarma muito, é um jogador bom pro Cruzeiro, gosto dele, só que ele não tem scout, ele não gera scout, é perigoso, entendeu? Montoro, mesma coisa, não gera muito scout. O Huguinho já gera mais scout, tá? Tá bem desvalorizado,
precisa de pouquíssimo para valorizar, já me agrada, tá? Já me agrada. Tem o Andréas Pereira, que vai estar no meu time, ele é um pouco caro, mas o Palmeiras é o time mais favorito da rodada. Mesmo ele estando caro, ele precisa de pouco ponto para valorizar e ele tem uma média muito boa, tá? Tem uma média muito boa. Só tem que infelizmente, confirmar se ele realmente vai para o jogo, né? O Abel pode ser que poupe, eu acredito que não, mas nunca se sabe, né? Marcos Antônio não me agrada, Alan Patrick também não me agrada, não tem média básica, né? É o homem de falta, é o homem que bate escanteio, é o homem que bate pênalti, mas não tem média básica. Não tem média básica. Cara, e eu vou apostar também no Arias, tá? Um jogador que tem uma média de 7,58, precisando de 2,77, mesmo ele sendo um cara bem caro, custando quase 14 cartoletas, que pode pesar no orçamento, tem que estar no time. Palmeiras é líder do campeonato. Palmeiras vai enfrentar o Vasco. Um Vasco esse que, jogando em casa, perdeu de 3-0 pro Santos. Um Vasco que tenha muita chance de, mano, assim, sofrer uma goleada histórica do Palmeiras. Eu acredito que vai ser, no mínimo, também 3-0 pro Palmeiras, tá? Então o Arias, o rei da média básica, se a gente for parar pra pensar, só de média básica ele faz 4, 5 pontos, tranquilo ter o Arias no time, tá? Tranquilo ter o Arias no time, mesmo sendo caro, pra valorização é muito legal. Eu gosto do Hércules, tá? Aqui já são jogadores que estão mais valorizados, ó. Mais valorizados, tá vendo? Precisa de mais ponto para valorizar. E aí começa a complicar. Por exemplo, ter um Neymar, não sei se vale a pena para quem busca cartoleta. Mas, mesmo assim, a gente vai escalar o Neymar, tá? Ele precisa de 9,77, a média dele é quase isso. O Neymar tem muita média básica, ele fez 8,40 só de média básica. Vai enfrentar o Mirassol, acabou de tomar um 5-1 do Flamengo. O Flamengo é mais elenco que o Santos? É, óbvio. O Flamengo é muito mais elenco que o Santos. Só que pode ser algo que tenha valor. Mesmo ele precisando de muito para valorizar, precisando de quase 10 pontos, pô, um golzinho que ele faz, já dá. O Neymar é um dos jogadores que, ele tá no top 10, né? Por que eu tô falando isso? Tanto no Instagram quanto no TikTok, eu fiz aqui um quadro Você Sabia? E aqui são os 10 jogadores que têm maior média básica até a rodada 24. Ou seja, o Arias tem muita média básica e o Neymar é o 7º jogador que tem maior média básica, tá? Então, cara, escalar o Neymar, que já tem média básica de 4,55, se ele faz a média básica dele, faz um golzinho, ó, a gente tá no norte. É um meio-campo muito forte, é um meio-campo um pouco puxado, tá? Porque esse time, além de valorizar, a gente quer pontuar também. A gente quer pontuar também. Então, assim, esse trio é muito forte no meio-campo, tá? Até para quem tem cartoleta, esse aqui é um baita trio titular para essa rodada, tá? É um baita trio titular para essa rodada. Vamos só escalar aqui o banco, enquanto você vai se inscrevendo nesse canal, enquanto você vai deixando o seu like, enquanto você vai seguindo eu nas redes sociais, @cartolaluizbastos, 93, Instagram e TikTok. A gente vai escalar aqui os goleiros, tá? Ó. Cara, o Morisco tem muita média básica, mas a gente vai de Rafael, tá? Lateral, reserva do Samuel Xavier. Falei do Emerson Royal, me agrada, mesmo sendo fora de casa. JP Sherman pode ser a lei do ex. Cara, não, lei do ex não, porque é o Corinthians, né? Eu tô achando que é o Santos. Acabei de falar do Santos, tô com o Santos na cabeça. Vou de JP Sherman. Vou aqui do Domingos Duarte, que eu comentei com vocês no vídeo, tá? E reserva do Andréas Pereira. Cara, pode ser o Jorginho, se tiver um pênaltizinho ele destrói. Quem mais que a gente tem aqui? O Alan Patrick, cara, eu não gosto muito. O Bruno Gomes tá jogando aqui mais como ponta direita. O Marlon Freitas não tem muita média. É um motorzinho do Palmeiras ali como volante, mas, né, não tem muita média básica. Esse Newton jogou no São Paulo. Joga bem, gosto do Newton, tá? Gosto do Newton, bom jogador. Eu vou com o Ganso. Tem uma média baixa, precisa de muito para valorizar, mas é um confronto favorável contra o Remo, tá? Gosto do Ganso essa rodada. Atacantes. Cara, aqui, Vitor Roque, mesmo custando 14,27, cara, você tem que ter o Vitor Roque. Ele precisa de muito pouco ponto para valorizar, tem uma média gigantesca. Aí, como a gente precisa de um time barato, porque não é todo mundo que tem muita cartoleta, a gente tem que ir agora no mínimo para valorizar. Então, assim, se você confiar no Curitiba contra o Corinthians, você escala. Só que o Arthur, que tem média básica, pegando a Chape, que cede muito pro lado esquerdo, meu irmão,
Arthur tem que estar no seu time, tá? Tem que estar no seu time. E assim, o Caleri tá um pouco caro, mas é uma boa, tá? É uma boa porque o Mirassol cede, tá? O Mirassol cede. Eu acho que eu vou acabar pegando o Caleri, tá? Porque outro time que poderia dar bom é o time do Fluminense. Por enquanto é Canóbio e Hulk para valorizar. Só que olha aqui como eles estão salgado para valorizar. Então não vale a pena. Vale mais para quem tem cartoleta, tá? Para quem tem cartoleta, já me agrada os atacantes do time do Curitiba. Perdão, do time do Fluminense. Cara, eu vou fechar com o Caleri, eu sei que ele tá caro. É um time que custa 116. Não são as 100 cartoletas que eu espero. Vou escalar o técnico mínimo para valorizar, a gente vê ali o que tá baratinho, que tem chance de pontuar. Vamos com o Dorival? O Abel tá um pouco caro, mas é um técnico que tem a tendência de valorizar. Cara, eu vou com o Abel por causa da tendência. A gente pensou num time que a gente queria pontuar e fosse barato. Esse time chegou custando 128. É óbvio que a gente pode fazer os nossos ajeitos. A gente pode tirar o Neymar, a gente pode tirar o Andreas Pereira, entendeu? A gente pode vir aqui, por exemplo, com o próprio Ganso, tá? Com o próprio Ganso, ó. Que é barato, tá? Que é barato, tem chance de pontuar, custa 3,97, tá? Aí o nosso time já fica para 101. A gente pode ir com outro meia que tá bom para valorizar, que é, por exemplo, o Guinho do Botafogo me agrada, tá? O Guinho do Botafogo me agrada. E aí a gente tira o Abel e põe, por exemplo, um técnico bem barato. É que o preço do técnico tá muito caro, mas a gente pode, por exemplo, com o Seabra. Me agrada o Seabra. Eu acho o Curitiba um time que tá ajeitadinho, tá? Vai pegar o Corinthians, que ele pode estar eliminado ou classificado, a gente vai saber só depois. Sobral na reserva do Ganso, tá? Na reserva do Arthur, a gente pode ir com o Matheus Martins, é uma boa. Cara, o Cassierra não me agrada tanto. Cara, vamos de La Vega do Curitiba, precisando de pouco para valorizar também, tá? E aí, a gente faz o quê? Capitão no Vitor Roque, reserva de luxo no La Vega. É um time que custa 101 cartoletas. Cara, se você chegou na 24ª rodada e não tem cartoleta suficiente, esse vídeo você tem que assistir e assistir de novo, tá? Que eu dei várias opções de jogadores baratos que têm a tendência de valorização, tá? Tem a tendência de valorização. E tipo assim, se você ainda não assistiu o vídeo de primeiras análises, lá eu falo várias peças que eu acho que são boas. Para goleiro, para zagueiro, para lateral, para meio campo, para atacante. Então assim, o vídeo de primeiras análises é quando a gente bate o olho, vê os favoritos e aí a gente vai montando o time de acordo com a cartoleta que a gente tem. A gente tem aí 142 cartoletas, mais ou menos. Esse time que eu montei agora, desculpa, é um time para quem tá visando ter cartoletas, que ainda não tem a quantidade suficiente. Eu não tenho a quantidade suficiente, tá? O meu time de primeiras análises ficou bem ali no apertado, tá ali, sabe? Ficou quase no limite. Eu fiquei com duas, sobrou duas cartoletas. Então, assim, pra mim, o número de cartoletas saudável é 150 cartoletas. Se tiver uma rodada muito fácil para Palmeiras, para Flamengo, cara, são jogadores extremamente caros. Você tem um Vitor Roque, um Flaco Lopes, um Pedro, um Arrascaeta, um Arias no seu time, nada já foi 60, 70 cartoletas. Então, assim, tem que prestar atenção em quem vai escalar, tem que prestar atenção em valorização. Esse time tá uma, uva, tá? Se você não é inscrito, se inscreve no canal. O vídeo hoje foi de bons e baratos. Amanhã, nos shorts do YouTube e nas redes sociais, Instagram e TikTok, vai ter o top 5 por posição, tá? Vai ter o top 5 por posição. E aí no sábado, já tá marcado, 10h30 da manhã, ativa o sininho para você não perder a nossa live de fechamento de mercado, live com dados, estatísticas, conquistados, cedidos. E digo mais, se essa live de sábado bater 50 likes, mas assim, ó, tô dando de graça para vocês informação que nego cobra. Eu tenho uma tabelinha pronta dos árbitros que vão apitar, a escala de arbitragem e quais são os árbitros que mais marcam pênalti. E tem um árbitro de um jogo específico que, ó, 47% de chance
de marcar pênalti. Não vou falar qual é. Na live, sábado, 10h30 da manhã, você ativa seu sininho para você estar na live. Já chega lá, ó. Já vem aqui, ó. Já vem aqui no vídeo da live e já deixa o like. Já deixa o like. Porque na hora que ele bater 50 likes, vou soltar para vocês esse time, beleza? Então, se você ficou até o final e ainda não deixou seu like, corre lá, deixa seu like. Comenta pra mim, ó. Pô, Luiz, eu tô com 140 cartoletas. O que você acha? Quero saber de você. Quantas cartoletas você tem, tá? Então deixa seu comentário. Muito obrigado. #BoraMitar.